A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou um novo texto ao projeto do Executivo que altera a forma de reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a presidente do colegiado, a senadora Fátima Cleide, que é do PT do estado de Rondônia. Senadora, obrigado pela gentileza. Prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes na Rádio Senado. Senadora, esse texto é resultado de negociações com o ministro da Educação e também com representantes do magistério, né? Isso, esse texto, ele é inclusive ele tem origem numa mensagem do presidente da República, né, que passou pela Câmara Federal e foi extremamente negociado com o Ministério da Educação, com a representação dos trabalhadores em educação, com a Frente Parlamentar em Defesa do Piso Salarial. Primeira definição, valor R$ 1.200, senadora, é isso? Olha, na realidade, o que o projeto faz é atualizar o cálculo, né? A forma de fazer o cálculo para o piso. Antes, dependia de uma discussão na junta, ou melhor, no comitê interministerial, certo? Que considerava as receitas do Fundeb, né? Agora, o cálculo ele vai ser feito usando o somatório da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do INPC, dos últimos 12 meses e a variação entre as receitas nominais totais do Fundeb, certo? Então, isso é o que é importante nesse momento. Com base nisso, nesse momento, o valor do piso passa a ser R$ 1.200. De acordo com esta informação técnica que a senhora nos traz, é mais ou menos parecido com o que se faz com base no reajuste do salário mínimo, né? Isso. Quer dizer, calcula-se o INPC, ou seja, a inflação dos últimos 12 meses. Sim. E mais uma variação, né? Isso. Isso significa que os professores terão sempre algum ganho sobre a inflação. No valor do piso, né? O grande problema, Vladimir, que está acontecendo no país é que alguns governadores acionarem a justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao piso salarial aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Lula. A Justiça, o Superior Tribunal Federal de Justiça, de certa forma, desconstruiu o conceito de piso que nós instituímos aqui no Congresso Nacional, né? Então, isso leva a que municípios e estados não estejam respeitando a lei do piso salarial e, de certa forma, congela o salário no valor do piso, né? E piso é começo. A lei é muito clara, é um piso com um determinado valor para um contrato de 40 horas mensais, né? 40 horas com uma jornada que reserva 1/3 da jornada para a hora atividade, que a gente chama na educação as atividades extraclasse. Isso foi desconstruído, esse conceito de piso foi desconstruído no STF, né? E hoje nós estamos vivenciando essa realidade no Brasil. Então eu só queria aqui reafirmar que esses R$ 1.200 de hoje, do valor do piso, é para o início de carreira. Perfeito. Senadora, desta forma, a senhora seria simpática à ideia da federalização da educação básica no país, o que garantiria não só o piso para todos os estados e municípios, mas a possibilidade de ser um salário inicial, como a senhora nos explica? Olha, eu acho que esse país avançou muito nos últimos anos com relação à articulação, ao pacto federativo entre a União, os estados e os municípios. A federalização, eu acho que é um sonho, entendeu? No que é possível, nós estamos dando passos significativos e avançando na construção de um sistema nacional de educação que já existe em lei, mas que na prática nós ainda temos muitos problemas a serem superados, né? Então, a questão do piso mesmo é um exemplo. Certo? Então, se a gente tem essa dificuldade, eu não acredito que seria a União única responsável. Não, eu não defendo que a União seja a única responsável pela educação básica. Eu acho que os estados e os municípios devem ser responsáveis também e que deve ter uma articulação maior. Perfeito. Bem, senadora Fátima Cleide, a senhora é professora, não é? Eu sou professora, com muito de orgulho. fato, habilitada, mas com muito orgulho sou funcionária de escola, na minha contratação. Agora, senadora, a senhora acredita que peso tem essa discussão toda do piso salarial para a qualidade do ensino público no país, em especial da educação básica? Eu acho que o piso salarial ele é fundamental para a gente discutir qualidade, tá?
porque tanto o piso salarial quanto a questão do financiamento são fundamentais, sim, porque o grande problema deste país hoje na educação, que se reflete quando a gente avalia, né, a qualidade, certo? Todo mundo diz que a qualidade da educação no Brasil é ruim, o índice da educação básica é ruim, é baixo, né? Mas nós não vamos resolver isso se a gente não resolver um problema chamado valorização profissional. Hoje, em pesquisa recente, aí nós tivemos acesso a um dado que é estarrecedor. Apenas 2% dos jovens brasileiros pensam em seguir a carreira do magistério, certo? Isso porque não há a motivação para integrar uma carreira que não tem valorização profissional. Então, se a gente estabelece um piso e junto com esse piso a gente define as diretrizes nacionais de uma carreira que tenha o mínimo em todo o país, né, aí nós estaremos resgatando a dignidade do exercício do magistério e nós estaremos incentivando que os nossos jovens queiram vir trabalhar na educação. Assim a gente vai ter, no meu entender, uma recuperação de fato da qualidade da educação. Sem valorização profissional, o que acontece é que a gente vai ter muitas pessoas que são contratadas na rede, mas tão logo elas possam acessar um concurso público que tenha um salário melhor, essas pessoas estão saindo da educação. Uhum. Então você não consegue ter um quadro de profissionais que você possa melhorar a sua formação em trabalho, que você possa dar dignidade para ele salarial, enfim. Se a gente não tem definido, né, uma coisa que seja básica para todo o Brasil, e aí eu acho que isso é um ponto fundamental, é a gente ter uma estruturação de carreira que seja nacional, certo? A partir daí, eu acho que é possível a gente resgatar o valor do trabalho no magistério e, com isso, melhorar a qualidade da educação. Mas como é que se consegue, senadora Fátima Cleide, ter um plano de carreira, vamos dizer assim, uma estrutura de carreira federalizada, nacional, se ao mesmo tempo, em alguns casos, é o Estado que banca a conta, em outros casos é o município? Olha, em todos os casos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, ele tem recursos municipais, ele tem recursos estaduais e em alguns casos ele tem, hoje esses alguns casos são 9 estados brasileiros. Em 9 estados brasileiros a União complementa os recursos do Fundeb, certo? Então, à medida que o município não tem condição de pagar o piso salarial, não tem condição de ter arrecadação para garantir um fundo de qualidade, a União, o Estado entra para complementar. E quando o Estado não tem essa condição, então a União entra para complementar. Na minha região, que é a região norte do Brasil, os 2 maiores estados da região, que é Amazonas e Pará, recebem complementação da União, né? Então, em todos os estados, municípios e estados disponibilizam recursos para o fundo, certo? E em alguns casos a União. Eu acredito que é possível sim fazer isto, porque à medida que nós temos um piso estabelecido para todos os municípios e que determinados municípios não tenham condição de pagar, a União entra complementando. Perfeito. Senadora Fátima Cleide, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigada, Vladimir. Eu te agradeço muito e desejo um bom final de semana a você e a todos os nossos ouvintes. Para a senhora também. A senadora Fátima Cleide, do PT do Estado de Rondônia, conversou conosco a respeito da aprovação do novo texto ao projeto do Executivo que altera a forma de reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica.